O Clínica na Pandemia está no seu 13º evento, que vai ser o último desse ano, né? Então, para nós, é um prazer estar recebendo a Denise Ramos e a Liliana. Agradeço muitíssimo delas terem aceito o meu convite. Faltava falar da universidade, e acho que um tema extremamente importante e que nos assolou durante a pandemia, né? Todos nós tivemos alguma notícia de alguma dificuldade na esfera do ensino online, nas questões emocionais dos estudantes, no esforço dos professores, né? E de muitos estudantes que fizeram as aulas de pós sem se conhecerem, né? Então, várias questões que me motivaram a fazer esse evento hoje. E eu estava aqui, olhando Jung, e eu escolhi 2 parágrafos, sabe como quando a gente abre o Xing? Mais ou menos assim. E no volume 10, Presente e Futuro, eu encontro o seguinte: a inocuidade e a ingenuidade são atitudes tão inúteis quanto seria para um doente de cólera e seus vizinhos permanecerem inconscientes a respeito da natureza contagiosa da doença. Ao contrário, estas acabam levando à projeção do mal não percebido nos outros. Isso só fortalece enormemente a posição contrária, pois, com a projeção do mal, nós deslocamos o medo e a irritação que sentimos em relação ao nosso próprio mal para o opositor, aumentando ainda mais o peso da sua ameaça. Além disso, a perda da possibilidade de compreensão também nos retira a capacidade de lidarmos com o mal. E num outro parágrafo, não é que o homem de hoje seja mais capaz de cometer maldades do que os antigos ou os primitivos. A diferença reside apenas no fato de hoje ele possuir em suas mãos meios incomparavelmente mais poderosos para afirmar a sua maldade. Embora sua consciência se tenha ampliado e diferenciado, sua qualidade moral ficou para trás, não acompanhando o passo. Esse é o grande problema com que nos defrontamos. Somente a razão não chega a ser suficiente. Eu escolhi esses 2 parágrafos porque a dissociação entre o bem e o mal é um tema que acompanhou todo esse processo de pandemia, né? Nós vivemos o negacionismo e também as reações diferentes ao luto que estava sendo vivido, né? Algumas pessoas empatizaram, outras não. Nós tivemos problemas no nosso país também na forma de lidar com esse problema, né? Então, eu faço sempre essa provocação só para a gente se aquecer, e eu quero apresentar primeiro a Denise, né? A Denise Ramos, que é nossa querida colega, parceira, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, coordenadora do Núcleo de Estudos Junguianos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e teacher member do International Society of Sampling, membro da Academia Paulista de Psicologia, autora de vários artigos e livros, palestrante internacional. A Denise dispensa apresentações, né? Mas nós sempre fazemos.
Então, Denise deu um nome à sua fala, Encontros e Desencontros na Sala de Aula Remota. Denise, seja bem-vinda nessa sala, a fala é tua. Célia, muito obrigada, querida amiga, colega há muitos anos, né? Com os mesmos objetivos, e a sua introdução foi tão pertinente, tinha que ser publicada até antes de toda essa polêmica política, tinha que ficar ali, né, piscando, para a gente se lembrar do que pode acontecer, como aconteceu, né? Mas está tudo mais calmo agora. Enfim, vamos agora para o assunto principal para o qual você nos convidou. Para quem não conhece, o Núcleo de Estudos Junguianos é formado por mim, pela professora Liliana e o professor Durval. Durval é da JB, Liliana também das SPPA. Além disso, a gente tem 4, 5 professores na graduação, também ensinando psicologia analítica, coisa raríssima no mundo. Quando eu era membro do Comitê Internacional Junguiano, nós fizemos levantamento de quantos cursos na graduação e pós-graduação havia de psicologia analítica, pouquíssimos, pouquíssimos ainda hoje pelo mundo. Tem muito curso de especialização, né, que é o lato sensu, mas pós-graduação, estrito sensu, são poucos. Os analistas junguianos, os interessados em Jung, ainda frequentam pouco o curso de pós-graduação. Isso é uma pena porque a nossa ênfase é pesquisa e ensino, e sem pesquisa dificilmente a psicologia analítica pode progredir e ir muito longe. Né? Enfim, essa é a nossa ênfase, que tem a ver também com o que aconteceu nessa pandemia. Como fazer pesquisa, principalmente pesquisa empírica e de campo, em tempos de pandemia. Então, teve uma parada aí que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas primeiro quero dizer o impacto sobre temos que ir online. Nunca me ocorreu na vida, jamais, que nós iríamos fazer tudo online, porque curso à distância, a PUC, por exemplo, os cursos da PUC não são autorizados para ensino à distância, que isso tem que ser autorizado pelo MEC. Então, ninguém tinha formação para ensino à distância. A PUC foi super eficiente quanto a isso. Em uma semana, ela instalou o Teams, programa do Teams, treinou dia e noite todos nós, professores, fazendo cursos para nos aparelhar com instrumentos didáticos para ensinar online. Tinha muitos cursos, muitos debates. Em uma semana, estávamos online, todo mundo. Então, isso foi surpreendente. Eu não tinha experiência de ensino online, né? Então foi um esforço enorme de todos para se adaptar às novas formas didáticas. Também esforço enorme por parte dos alunos. Por parte dos alunos, houve alguns problemas. Eu estava dando aula também na graduação nessa época, às vezes eu dou, e muitos alunos não tinham recursos para um computador. Eles usavam celular. Como que você vai assistir aula pelo celular? Impossível. E usavam computadores, às vezes da PUC, da biblioteca, para fazer seus trabalhos. Então, quando entrou online, foi um problema muito sério. Alguns estavam com celular. Não ouviam direito o que estava sendo dito, e, obviamente, foi uma enorme dificuldade. A PUC ofereceu até computadores preços mais acessíveis, para os professores, inclusive, que não podiam. Então, a primeira coisa foi como nos aparelharmos para fazer tudo online. Ninguém imaginava que era tanto tempo, mas quando nos demos conta que isso ia durar, então todo mundo saiu correndo para comprar melhor até computadores, câmera. A gente tinha computador, mas não tinha câmera. Então, de repente, põe câmera, etc. Isso a gente gastou um bom tempo para nos adaptarmos ao Teams, que não é tão fácil assim, tudo foi ao Teams, as notas agora são nesse programa Teams, as técnicas didáticas também eram ensinadas pelo Teams, e todas as reuniões eram via Teams. Aliás, as reuniões, muitas delas ainda continuam pelo Teams, porque a gente percebeu que é muito confortável fazer reunião em casa do que pegar um carro, ônibus, sei lá, e chegar até a PUC.
Então, isso ficou. Tem coisas que ficaram. Essa é uma das coisas que ficou, né? Então, primeiro, a instrumentação dos professores e alunos para esse tipo de trabalho, né? E aí apareceu claramente a diferença econômica, principalmente entre os alunos da graduação. Isso foi bem desagradável. Outra coisa era abrir ou não abrir a câmera. Aí era uma certa luta, não é? Porque como que eu vou dar aula para buraco negro? Eu falava para os alunos, eu não dou aula para buraco negro. Você tem algum problema de abrir a câmera? E aí, claro, como a Ana Amélia falou agora, de repente, a câmera não está funcionando, ninguém tem culpa, né? Ou a pessoa não tem recursos, os alunos da graduação, principalmente, para ter um computador mais sofisticado, câmera, etc. Então, ficava meio esquisito dar aula sem eu ver, porque alguns alunos eu nem conhecia, nem sabia que cara tinha. Então, sensação de estranheza, para mim, foi... Eu vou falar muito de mim, né, nessa situação, e um pouco dos alunos. De muito incômodo, de não ver e não conhecer os alunos. E alguns alunos que eram novos na pós-graduação nunca tinham entrado na PUC, porque esses foram 2 anos, né? Então, quem entrou naquele ano, na pós-graduação, nunca tinha posto o pé na PUC, muitos eram de outros lugares. Então, eles estavam num espaço virtual, sem ter o contato tão importante com a atmosfera, até arquitetônica da PUC, com a tradição que está nas paredes, né? Com o ambiente que todos descrevem como muito acolhedor da PUC. E, principalmente, o que faltou foi a interação não só entre os alunos da classe, mas entre os alunos da classe com outros grupos e com professores de outros programas. Isso eu senti muita falta. Não via meus colegas de outros programas, não tive contato com outros, né? E tinha uma coisa muito importante que ainda não voltou totalmente. Tinha um cafezinho com bolinho, etc., após a aula, a hora do lanche. Na hora do lanche apareciam coisas riquíssimas que não se falava em sala de aula. Ali ficava todo mundo à vontade, dando risada, e às vezes a sala de aula continuava na hora do café. Isso foi perdido. Como vocês estão vendo, eu vou dizer mais perdas do que ganho, mais desencontros do que encontros, do meu ponto de vista, né? Então, abrir a câmera era um problema. Eu acho que alguns alunos tinham vergonha do seu espaço doméstico para abrir a câmera. Tinha barulho de criança, de cachorro, não havia um espaço privado onde eles poderiam ter aula. Então, barulho doméstico, a invasão, às vezes, aparecia criança correndo, ou a mãe punha a cara na tela, coisas bastante desagradáveis para o aluno podia acontecer. Isso aconteceu. Ficar sentado também. A graduação tinha 8 horas de aula por dia. Você imagina ficar olhando uma tela, que seja no iPhone ou no computador, durante 8 horas por dia. O professor que dava muitas aulas também. Para mim, isso era uma tortura, tá? Então, nós tivemos que abreviar o tempo de aula, fazendo mais intervalos, para que todo mundo pudesse esticar as pernas, tomar um café, respirar e voltar. Eu também, circular um pouco. Me surpreendi quando eu insistia muito para abrir a câmera, quando eu via um aluno estava na praia, meio difícil ter aula na praia, outro estava num restaurante, num bar, não estava num contexto que favorecia alguma aprendizagem, vamos dizer. Comparecia porque ia ter falta, mas isso muito mais na graduação, pois o pessoal é mais sério, porque tem que pagar, né? Na graduação, em geral, o pai paga, o pai ou a mãe. Uhum. Então, eu até fui dar aula um outro programa, né? Eu peço para abrir a câmera, alguém faz, um senhor faz um homem faz uma pergunta, eu peço, insisto para ele abrir a câmera para eu poder responder, ele está deitado na cama, com a camisa aberta, parecendo a barriga dele. Então, é meio chocante, tá? Ele fez a pergunta, respondi, claro, mas eu sempre penso, qual é a postura até ereta e que você tem que ter frente ao outro, né, para poder absorver, interagir, pensar,
pensar, raciocinar sobre o que está sendo dito. Isso, eu acho que ficou bastante prejudicado. Alguns aproveitaram, mas eu acho que houve um grande prejuízo nesse sentido, pela falta de interação, falta de local apropriado para... uma aluna ia assistir a aula no carro, porque era o único lugar que tinha silêncio. Então, ela assistia a aula no carro. É possível, né? Então, essa questão da falta de movimento, da falta de interação, da falta de corpo, né? Era só, e a gente está se vendo agora, é só cabeça. O resto não aparece. Então, ficaram um monte de cabeças falantes sem corpo. Eu sentia muita falta do feedback que o corpo dava e dá numa interação didática social, né? Eu não vi o gesto do paciente, eu não via como ele estava sentado, paciente, olha, também, né? Dos alunos, né? Era uma perda, né? E o contexto, o que aparecia atrás da câmera também era muito interessante. Dava informação, claro, mas não acrescentava muita coisa, né? No meu ponto de vista, muito pouco, né? Então, abrir a câmera foi uma dificuldade. Eu desconfio que muitos abriam a câmera, iam passear, desligavam o microfone e sumiam, porque, às vezes, eu fazia chamada só para saber quem estava lá, e muitos não respondiam, estavam lá, mas não estavam, né? Então, claro, principalmente a turma mais jovem, de 18, 20 anos, para passear, tirar férias, ligavam por obrigação. Então, isso era muito frustrante para os professores, né? O isolamento social foi muito grave, eu acho, né? Principalmente para as turmas novas que não se conheceram pela tela. Então, e como eu disse, não frequentar o espaço universitário foi muito grave, né? E uma aula sem corpo, só cabeças pensantes, não era nada estimulante. Para mim, eu acredito também para a maioria dos alunos. Por ser um espaço mais pensante, eu percebi que houve um compartilhamento muito maior de livros. O que sobrou de livros, um mandava livro para o outro o tempo todo, fizemos uma biblioteca online muito interessante, né? Então, houve um grande compartilhamento de textos online, isso foi gostoso, né? Mas se discutia pouco o que foi mandado, porque ninguém tinha grandes disponibilidades para ler mais alguma coisa online. Nós queríamos, dá para pôr o livro na mão, principalmente a turma mais velha. Então, assim, houve muito isolamento, queixa, muita depressão, sim, havia queixa. Às vezes a câmera abria, eu vi uma aluna sentada na cama, a gente sentada na cama, muitos, principalmente na graduação, sentada na cama, muito deprimidos, dava queixa de depressão. Você mencionou suicídio, mas não foi só no isolamento, isso continuou ocorreu recentemente, e já não estamos mais online. Então, esse é um problema gravíssimo, né? Que a PUC tem recursos, chama os alunos, tem atendimento especial para isso. A coisa boa é que a gente abria sempre a câmera pedindo para os alunos falar o que estão sentindo e compartilhar suas emoções e sentimentos sobre a semana que eles passaram. Então, alguns contaram, meu pai pegou Covid, estou nervosa porque minha mãe... Começavam a compartilhar esses fatos e até pessoas da família que faleceram por Covid. E o sentimento enorme de frustração pela falta de vacina a princípio, claro, e o medo, o pavor, né? Não podia sair, havia muito sofrimento, muito sofrimento. Isso nós abrimos sempre um espaço, às vezes meia hora, 40 minutos, para que todos pudessem, eu pedia para que todos falassem sobre o assunto, insistia muito sobre isso. O que mais que eu posso dizer? Outra coisa, além da depressão, do luto, né? Alguns contavam em detalhes
a vida da pessoa que foi perdida, né, a ligação que tinha, mas havia esse compartilhamento de luto, de tristeza, medo que alguém morresse, medo de... Tinha alunos com Covid, medo de morrer, tudo isso a gente compartilhou e trabalhamos bastante. Agora, no começo, havia um entusiasmo pela novidade, tecnologia. A PUC ensinou para nós algumas técnicas didáticas para trabalhar online, tipo Socrative, entre outras. Isso foi bastante interessante, mas exigiu da parte dos professores e dos alunos um grande esforço para se adaptar a isso. E aqueles que não tinham computador não conseguiam participar. Então, foi um problema. Eu senti, depois de um ano, né, o primeiro ano ainda, com a expectativa que isso ia acabar, havia um grande empenho. Depois começou a haver uma enorme fadiga. Ninguém aguentava mais ficar sentado, olhando a tela. Eu senti uma grande dispersão da atenção. Eles queriam acabar a aula mais cedo, e, para ser franca, eu também não aguentava mais, né? Resumir, sintetizar. E o que você faz para entreter os alunos? Porque quando você está ao vivo em cores, você se movimenta, pode propor vivências para os alunos. Eles falam. Uma das técnicas era sala de aula invertida, onde eles davam aula. Também dá para fazer pelo computador, mas era muito pouco motivante para eles. Eles não tinham muita disponibilidade, porque era muito difícil, foi muito difícil, manter o foco e a motivação pela falta de interação social. Eles não puderam fazer amizades, como eles sempre fazem, né? Alguns se tornam muito amigos, saem, fazem programas depois da aula, tomar uma cerveja, e isso não podia acontecer. Então, foi muito desmotivador. Ficar 8 horas sentado, então, foi um desastre, uma fadiga. Eu terminei o ano extremamente cansada, e ouvi dos meus colegas a mesma coisa, que a fadiga foi muito grande, porque exigia da parte dos professores um esforço maior para chamar a atenção dos alunos, para eles se envolverem, para eles fazerem as leituras necessárias. Claro que a gente utilizou outros recursos, e um lado positivo dessa história, que nós nunca tínhamos pensado antes, porque isso era também possível antes da pandemia, convidar professores longínquos de outras partes do planeta para dar aula para nós. Nós contratamos uma tradutora que, então, se fosse via Zoom, você faz uma tradução simultânea, né? Ela traduzia para o português, para quem não sabia inglês, o que o outro estava falando. Isso foi muito rico, né? Convidamos uma palestra, o Michael Comfort, por exemplo, que deu uma excelente palestra em inglês, e a tradutora fazia o trabalho simultâneo. Então, não foi depois, foi simultâneo. Então, foi muito rico para todos. Isso a gente aprendeu. Então, é possível fazer eventos internacionais, chamar colegas que têm outra linguagem, que estão desenvolvendo projetos diferentes dos nossos, que nos enriqueceram muito, assim como também professores do Brasil, né, mas que estão em outros estados ou que estão mais longe, não precisaram se deslocar até a PUC para dar suas palestras, sua mensagem. Isso ficou. Até para bancas, hoje, a gente convida para bancas de qualificação. As bancas finais, isso não é mais possível. Mas, na época, nós estávamos convidando pessoas que estavam até no Nordeste, no Norte, professores, para participarem de nossas bancas aqui, porque não tinha que pagar passagem. Né? Então, foi muito bom isso. Isso foi ótimo. Então, para ser franca, né, a gente vai voltar depois com perguntas e questões, eu acho que o grande ganho, o grande encontro foi o encontro com pessoas, colegas longínquos, com outra linguagem, outro conhecimento, que nós não tínhamos acesso só através do livro, e aí a gente chamava o autor do livro para falar conosco. Isso foi muito gostoso, foi muito bom, né? Mas isso engajava os alunos, eles ficavam muito curiosos. Mesmo assim,
quando o professor estava presente pela experiência anterior, o número de questionamentos, de pergunta e debate era maior, era mais vivo, mais intenso, né? Os aplausos, como que se aplaude alguém que você gostou? Por internet, coisa, né, fria, distante, não é gostoso, não tem aquele calor, né? Aquela vibração que um bom palestrante dá. E isso, ainda bem que vamos poder voltar, claro, convidando um ou outro de fora, mas mantendo essa vibração, mesmo quando está todo mundo no auditório, numa sala, né? Um conversa com o outro e fica uma vibração energética, sem dúvida, que é altamente estimulante, é altamente motivador. Então, essa é a minha frustração por esses 2 anos de aulas online. São meus primeiros pensamentos, né, sobre a desconexão, o isolamento desse tempo, a falta, às vezes, de solidariedade, solidariedade por internet é muito diferente de uma solidariedade com abraço, beijo, vem cá, vamos conversar, né, vem comigo, vem para minha casa. Isso não foi possível, né? São meus primeiros pensamentos, depois a gente abre para conversar. Muito obrigada. Opa, obrigada, Denise. É incrível, né? Assim, eu acho que você fez um mapeamento mesmo. E eu me identifiquei com algumas falas suas, assim, no momento que você fala das câmeras desligadas, né? Não só na universidade, mas dando aula na sociedade também. Em algum momento, eu falava, por favor, né? Eu preciso das caras, eu preciso das reações, eu preciso ver vocês, né? E algumas pessoas desligavam. E eu me lembrei de uma professora da Universidade da Cidade, eu agora não tenho o nome dela para citá-la, mas ela chamou de coronavida, a vida, né, na Covid. E como arquiteta, ela disse que se criava uma imagem, e para cada pessoa, essa descrição que você fez, para cada pessoa, isso tinha uma gestalt diferente, de como as pessoas se apresentavam, mesmo que tinha no fundo de tela, né? Onde elas escolhiam para sentar, para ficar. Então, quando você falou do não querer mostrar a sua casa, o seu ambiente, quer dizer, tudo isso eu acho que nós tivemos acesso e não tínhamos antes, porque nós entramos na intimidade da vida das pessoas, né? O aluno na universidade é mas quando você entra na vida dele, e até você ter acesso à possibilidade dele, né, o poder aquisitivo, se ele vai ou não poder, isso ou aquilo, né, tudo isso se revelou, né? Então, eu acho que houve, assim, se a gente puder falar em ganho, né, uma humanização maior, né, da figura desses alunos, né, dessas pessoas. Eles passam a ter uma gestalt mais completa para os professores. Eu acho que isso deve ter mexido muito, pelo que você falou, porque comigo mexeu, dando poucos seminários, né, que eu dei na sociedade, eu senti a mesma coisa. O que está acontecendo, né? Quando você fala do homem sem camisa, e outra imagem que você trouxe, muito importante, achei, sensível, foi quando você fala de depressão e fala do aluno sentado na cama. É, E eu acho que é uma leitura já que você está fazendo, sim, claro. né? Sem dúvida, sentado na cama, imagina a disponibilidade dele para aprender alguma coisa. Sim, sim. É, Na hora que você falou, eu me lembrei que algumas pessoas, durante a pandemia, diziam, e não só estudantes, profissionais, diziam que estavam com o mesmo pijama o dia inteiro, é, que não tinha vontade de trocar de roupa.
Isso. né? Isso tinha a ver com depressão também, É. né? Mas eu vou deixar, nós vamos apresentar a Liliana e depois deixar para o final o pessoal comentar. Obrigada, Denise. Liliana, obrigada por você ter aceito esse convite. Liliana Liviano Waba. A Liliana é nossa colega da SBPA, analista junguiana, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, Núcleo Estudos Junguianos, com pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Paulista de Medicina, de Psicologia. Liliana é uma pessoa extremamente dedicada ao que faz, muito, muito, muito criativa também. Eu tive a oportunidade de coordenar a mesa dela em congresso, né? Muito ligada ao tema também da criatividade. Liliana escolheu o tema Alguns enfrentamentos na universidade durante a pandemia. Fala, é toda sua, Liliana. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Célia, pelo convite também. Uma bem colega, amiga, partilhamos de tantas aspirações e inspirações comuns durante estes anos, e é muito bom estar com você e conversar, e mesmo online. A Denise trouxe, tudo que a Denise trouxe, endosso plenamente. Quer dizer, essas observações da Denise, em que ela mostra bem a qualidade didática e clínica de observação, como você mesma apontou, Célia, de como captar esses alunos, como eles nos chegaram, e também colegas, porque nossas reuniões que se faziam no colegiado presencial, e tinha o cafezinho, o cafezinho, a bolachinha, o bolo, enfim, a conversa de corredor, sempre cada um trazendo algo diferente, piadas, comentários, a vida se fazia online, e falando das reuniões de trabalho, ficaram muito mais chatas, porque ficaram reuniões em que você tinha que falar de coisas, e sempre um atropelo, nunca acabava de falar de tudo que, com todas essas mudanças que a Denise mencionou, de fato a PUC foi muito rápida. Eu trouxe também aqui alguns dados, mas a Denise já falou, em 17 de março de 2020 se instala rapidamente toda essa parafernália de computação, Teams, Moodle, enfim. E, de fato, a PUC deu oficinas, endosso, para poder operar, né? Operacionalizar as nossas aulas e tudo mais. Mas é claro que com os alunos eu não estava dando aula na graduação, e eu tenho a experiência da pós-graduação e dos colegas que contavam da graduação, exatamente o que a Denise está falando. Há uma diferença entre ensino à distância e ensino remoto, e ensino à distância é já algo que, e eu estava vendo com grande preocupação, que está aumentando, muitos alunos querem, é uma perda tremenda, é algo que está caminhando para o ensino mais técnico. Nós sempre fomos contra na psicologia. A PUC é um ambiente muito caloroso, muito interativo, então a reitora queria deixar claro que nós íamos continuar o curso, o que foi muito bom, porque as pessoas não perderam o curso, nem seus trabalhos. Teve isso a Denise também vivenciou, as dissertações e teses
sofreram adaptações em função do que a Denise mencionou, pesquisa de campo. Claro que uma pesquisa teórica você pode continuar fazendo, consultando esses livros online, ler na tela é tremendo, para mim é hiper cansativo. Mas as pesquisas de campo teve que ter adaptações e a reitora e a PUC deixou claro que isso é ensino remoto, nunca será educação à distância, e voltamos agora para as aulas. Então, nessas oficinas se ofereciam treinamentos, se oferecia fisioterapeuta, fonoaudiólogo para ensinar a postura, para como você ficar sentado, ereto, luz, som, tudo mais. Algumas coisas a gente conseguiu adaptar, outras não, e fica isso, falta essa qualidade. Mas você trouxe o bem e o mal em outro sentido, claro, mas que é o que a gente está vivendo, e o Jung tinha mostrado, porque pós-guerra, mas falando, e durante a guerra e depois da guerra, mas falando do bom e do mal, não é? Do bom e do mal. O mal, sem dúvida, era a depressão, o medo, a doença, a morte de pessoas, às vezes, mais próximas, ou medo ou doença de pessoas próximas, medo do adoecer. Então, tudo isso cria um clima de muita angústia, e alguns deprimem, certamente. Como dar sustentação? A PUC, por ser uma universidade também, que tenha o curso de psicologia como seu forte, e também o curso de psicologia social, dedicado à saúde psíquica do cidadão, é claro que a PUC foi uma das, eu não saberia dizer as outras para comparar, mas ela certamente foi uma universidade de ponta em oferecer chamadas, serviços, fóruns, canais de atendimento. A nossa clínica Ana Maria Popovic, atendendo a comunidade, atendendo alunos, teve uma coletânea, expressões da pandemia, vídeos, saúde mental na Covid, grupos de trabalho de saúde comunitária e saúde com alunos, em que equipes de professores se prontificaram a atender comunidade de alunos. Quer dizer, houve uma movimentação, podcast de aluno contando suas histórias, houve uma movimentação desses professores muito intensa para atender justamente esse adoecimento, ou adoecimento psíquico, porque quem não adoeceu, por sorte, Covid, e quem teve a fortuna de ter Covid pós-vacina, porque muitos tiveram, eu própria, Covid pós-vacina, que já era uma outra realidade daquelas pessoas que adoeceram no começo tão gravemente, com hospitais. Então, foi enfim, um terror ali, que isso seria a parte do mal. A parte do bem é a rapidez dessa oferta e dessa possibilidade cooperativa e de cuidado. Então, se nós fomos atravessados, e concordo plenamente com a Denise, muito cansativo, e também você muda teu sistema nervoso, porque você tem que olhar para a tela, você não vê o corpo, mesmo a voz, ela, claro que você ouve, escuta, mas não é a mesma voz, né? Nem a luminosidade, você está o tempo inteiro com uma tela, luz artificial, voz que vem pelo... Enfim, é muito cansativo. Agora, o bem disso tudo, eu acho que o cuidado
que foi movimentado, todos esses professores fantásticos, colegas assim maravilhosos, com um expediente, com uma flexibilidade incrível para poder atender essa comunidade, com muita criatividade, inventando coisas e recursos, Célia, assim, de como atender, como alcançar, que chamadas, de que maneira, como promover que cheguem para fazer, pedir as necessidades e o bem. Porque o cansaço, a limitação, tudo que a Denise falou, certo? Mas se a gente pensasse numa situação dessa de Covid, o que teria acontecido se as pessoas não tivessem tido este canal? E se, digamos, fora a universidade parar e o aluno, o professor, perder aulas e tudo mais, não dava para dar esse buraco, porque no começo nós não imaginávamos. Eu lembro as primeiras, os piores, não, 6 meses. Meu Deus, como que eu vou aguentar 6 meses? E a coisa foi, não é a Denise que está falando. Começou a aula online. Bom, vai acabar o semestre que vem, 1 ano, 2 anos. E, como Denise diz, alunos que não se conheciam, não conheciam a PUC, nós não conhecíamos. E outros, eu lembro de um aluno muito excelente, ele acabou o mestrado, ele tinha começado, chegamos a ter, nós tínhamos orientações em grupo, com a Denise também, nós fazemos orientação individual e em grupo. E os grupos de orientação são muito divertidos ao vivo, porque todo mundo fica conversando numa mesa, e aí tem um traz uma bolachinha, outro... Enfim, e aí acabou, e ele que tinha começado, ele não conhecia a PUC, e vinha do sul, de outro estado, e logo veio a pandemia. Então, ele dizia para os outros, eu consegui ter, e ele contava como que era para aqueles que... Não é? Que nunca nem conheciam a PUC como prédio, como instalação, o que a Denise diz. Então, uma das coisas que nós fizemos, alguns professores, é um passeio virtual, como museu. Vamos ver como que é, e olha, aqui é a biblioteca que vocês voltarão, aqui é a entrada, aqui é o corredor, aqui vocês chegam na sala de aula, um passeio virtual para conhecer um pouco. Teve o cansaço, câmera fechada, muito, de repente alguém abria a câmera por insistência, mas é muito delicado, isso que a Denise falou também, na pós-graduação não há tanta diferença, mas também pode haver as diferenças econômicas, de ambiente que você fica, tudo isso que a Denise falou. Para os alunos da graduação, parece que se alugaram alguns computadores também, e alguns chips de telefone, a PUC ofereceu, mas é claro que não eram suficientes para todos os alunos. Os alunos do pós, a maioria tinha computador e alguns usavam o celular. E isso de insistir, olha, não quero falar com uma tela preta, mas, de repente, você insistia e aparecia um aluno recostado na cama, assim, falando devagar, e você via que ele estava deprimido, mas fazendo um esforço para participar de alguma maneira. Então, o que nós podíamos fazer para nos estimularmos e estimular o aluno? É isso que a Denise disse. A solidariedade, mas quando eu disse o bem e o mal, não é? O mal, sem dúvida, toda essa situação de pressão. O bem é, apesar da dificuldade,
o contato possível online e de se ver e de se dar um abraço, o abraço que, concordo plenamente, até uma palestra, quando é ao vivo, é outra coisa, mas, a não ser o privilégio de receber o convidado de fora, sem dúvida. Mas esse abraço chegava para as pessoas, porque, da mesma forma que a Denise conta, nós fazíamos as aulas, especialmente em 2020, no começo, aulas em que começávamos, não tinha como você começar uma aula, não vai começar, olha, vamos ler esse texto, vamos discutir. Vamos começar falando de nós, de vocês. Então, nós compartilhávamos com os alunos o que eles sentiam, como eles estavam vivendo, o que era um cuidado psíquico, como que eles estavam se cuidando internamente, intimamente, com seus familiares. E uma coisa engraçada, que acho que a Denise não falou, mas ela certamente também viveu, que isso era, ao mesmo tempo que você entrava na casa, em ambientes, e não tinha aquele ambiente de estudo, de compartilhamento, alguns eram difíceis, por exemplo, está num lugar muito só com a câmera, num lugar pequeno, está, sei lá, no carro, na cozinha, ou enfim. Mas havia também algumas coisas engraçadas que davam um toque de vivacidade. E isso que eu ia falar, Denise, os animais. O que tinha de cachorro, de gato, e as pessoas se apresentavam. Então, é esse, é o... É o Fiu-Fiu, é a Rosa. Não, está aqui. Uma aluna trouxe, estava... nasceu a netinha. E a netinha nasceu muito pequenininha, mas estava bem, e a filha veio na casa. Então, todo mundo, como que está o bebê? E aí ela mostra a netinha, um mestrando, e os animais eram baratos, os animais eram muito engraçados, porque eles passeavam de cá para lá, e aquele afeto, né? As pessoas se apegaram muito a seus pets, como uma forma de se agarrar à vivacidade, à vida, não? No âmbito... E os pets estavam lá bem, não atrapalhavam, sabe? Eles mostravam a carinha, até davam um movimento nisso tudo, não? Agora, o outro, um mestrando muito querido, já acabou mestrado também, que teve que se readaptar, fazer um trabalho, até era psicodrama, ele teve que fazer psicodrama online, mas conseguiu, fez um belo trabalho, e ele me mostrou o novo apartamento, porque para ele tinha sido uma realização que ele tinha conseguido ir para Alphaville, num apartamento muito mais bonito, mais barato, com uma vista ótima, atendendo, e ele me mostrou como ele tinha... Quer dizer, ali se havia essa festividade. A mãe estava visitando, e ele me fala... Mas isso não foi na aula, isso foi em orientação, tá? Na aula não ia. Eu falei que a mãe estava feliz com ele, falei, tua mãe deve estar muito contente, veio te cuidar. Aí a mãe vem na tela e eu falo, muito prazer, o seu filho é ótimo, e ela falando comigo, a mãe. E isso é uma proximidade afetiva que foi um pouco... Sabe, como que eu diria, para dar um alento nesse momento tão difícil. Em aula, como a Denise diz, nós começávamos nas aulas contando como vocês estão. Eu propunha alguns exercícios de corpo, às vezes, de relaxamento, e de vamos fazer aí todo mundo, agora todo mundo levanta, inspira, expira, levanta, tal. Pedia
para desligarem a câmera, para não ficarem inibidos. Então, nós fazíamos alguns exercícios. Claro que tinha que estimular com perguntas, mais interação, e alguns respondiam, outros não, mas essa entremear algumas atividades. Então, o que eu lembro? Exercícios, presente de aniversário, que fiz um sorteio de papéis em que tinha símbolos. Eu falei, você me fala em símbolos. Aí eles falavam um monte. Aí sorteava, tá, este símbolo vai para quem vai dar de presente este símbolo para na data de aniversário. Então, eles anotavam a data de aniversário, fala, por exemplo, Roberto vai dar de presente para a Aline este símbolo. Então, no dia do aniversário, a Aline, que às vezes tinha esquecido, recebia o símbolo do... né, esses presentinhos, não é? A solidariedade de poder existiu, não aquela solidariedade do abraço, que fez muita falta, sem dúvida, mas essa solidariedade de compartilhar, não é? E de eles também quererem discutir o aprendizado, pasme, não é? A capacidade de adaptação e de resiliência do ser humano é tremenda, se dava, houve grupos de discussão, e claro que, de alguma maneira, nós trazíamos a discussão do tema, do objeto de estudo, também para uma faceta de momento. Não sempre dava isso, porque tem coisas conceituais, mas era trazido. Que mais? Vou pensar o que seria de nós sem isso, não é? E eu vou finalizar e eu vou mostrar um dos exercícios que era compartilhar imagens. Então, eles traziam, eu não tenho todas, é uma pena, porque foi em 2020, além deles se contarem histórias de cada um, histórias, mais sentimentos, o que estavam vivendo, eu pedi que eles trouxessem, cada um, uma imagem significativa para trazer para o grupo. Uma imagem para eles significativa, sem outra consigna. Então, tragam uma imagem que para vocês seja significativa, e nessa época eu tinha uma classe grande, agora foi diminuindo, tem isso também, a dificuldade, a recessão econômica nos trouxe uma dificuldade de diminuição de aluno, nós dependemos de alunos para existir, e nesse momento a classe era bastante grande, e é uma pena que eu não recolhi todas essas imagens, consegui recuperar algumas. Então, deixa eu ver se isso entra. Imagens em aula, alunos e alunas de 2020. Vejam bem, essas não são as mais representativas, também não são escolhidas, é as que eu consegui recuperar, tá certo? Então, não representam a classe, não representam o que aconteceu, nada, é só para dar um exemplo de como isso os ajudou, e eles, então, davam risada, e, enfim, falavam de si. Então, eu pus o nome da aluna, traz os olhos de Lana, que é a gatinha, e obviamente, representa todo o mundo afetivo via pets, animais que acompanham, que trazem a vida, porque esses animalzinhos era uma possibilidade de sentir o instinto, né? Que estava tão... nós em tela, assim, em tela, não? E bidimensional, e trazendo
o medo da morte, o medo da doença e os bichinhos trazendo instintos à vida. Essa aqui é muito engraçada, né? Então, o que a gente faz? Muita gente engordou durante a pandemia, não? Mas essa torta é uma boa forma de engordar, pelo menos, não? Então, o prazer matriarcal, não é, Célia? A comida, o alimento, o que me sustenta diante desse terror de sair na rua? Essa aqui vocês não vão entender e eu vou explicar o que é. Não se preocupem com interpretar o desenho, mas o que esse rapaz, que acabou seu mestrado, um rapazinho fantástico, muito jovem, mas muito promissor, não é? Ele diz que esse desenho é de uma criança de 4 anos, de um lar-abrigo, que ele estava entrando e que a pedagoga pediu, desenhem, claro que está escrito pela pedagoga, o que é comportamento inadequado e comportamento adequado. Não importa o que a criança desenhou, até ele não tem o desenho do adequado, mas o que importa é a motivação, porque esse rapaz estava entrando nesse lar-abrigo para fazer um trabalho como psicólogo, mas para orientar computação e fazer um trabalho assim com o pessoal do abrigo. E ele viu esse desenho dessa menina de 4 anos. E no momento que ele olhou esse desenho, ele tocou nele um desejo de ali trabalhar. E ele entrou lá nesse lar como psicólogo e disse, e eu quero fazer meu mestrado com estas pessoas. Então, é algo como que o espírito e a alma se tocam, né? A partir de um estímulo. Então, ele quis trazer esta imagem. Essa aqui é uma foto que a fotógrafa é uma amiga da aluna, que também fez um trabalho lindo, incorporando a pandemia no trabalho dela com grupos de pais. E para ela significa entrega, e os meninos que estão olhando o rapazinho que se lança, que ele vai fazer um mergulho ali no rio. Então, essas crianças de uma condição socioeconômica mais, não é, mais precária, mas que tem essa pujança, né, da vida. Certo? Essa aqui também é muito tocante, e ele fez questão, Raul, de falar renascimento sagrado de um novo alvorecer. Eu deixei o título que ele deu. Ele fez questão de pôr o sagrado. E foi muito emocionante quando ele contou que era uma árvore que tinha secado e que estava nascendo inesperadamente. E essa árvore está no quintal do interior do seu avô, que tem o mesmo nome dele, Raul, já falecido, tinha, e nessa árvore se pendurava a rede onde o avô botava todos os netos para brincar e brincava com eles na rede. Então todo mundo ficou muito assim tocado com a imagem neste momento do novo alvorecer, a árvore secando, e esse compartilhamento da história dele, do avô, não é? Da lembrança do avô, e, claro, as lembranças de infância trazendo um aconchego, um lugar de refúgio, que é a casa. O Bachelard fala muito do lugar de origem da casa, tudo isso que a gente tinha perdido, não? Bom, aqui é uma imagem belíssima de Leonardo, né? Uma imagem da NASA, que chama Os Pilares da Criação, e não precisa falar, nosso espírito, né, como dando não sei, uma noção de transcendência, apesar dali, quando a finitude estava tão pungente, não?
E a última é restauração. Vocês conhecem uma técnica japonesa, não é? De consertar os objetos quebrados, rachados com ouro. Tem um nome essa técnica. Eu não sei o nome, mas é uma imagem de resiliência. E claro que todos iam se contando e iam vendo sem nenhum intuito de interpretação. Nenhum intuito de interpretação, nem sequer de dizer, isso é porque compensa o momento de dor da pandemia. Não, era bem uma troca, bem uma troca humaniana na imagem, não é? Mas fazia bem, de alguma forma fazia bem, de poder fazer esse movimento. Sim. Acho que é isso, gente. Então, obrigada pela atenção. Muito lindo, muito lindo. E essas imagens, eu acho que precisam ser melhor conversadas, até porque podem nos ajudar a elaborar esse processo, né? Eu estava pensando que você fez um trabalho com inconsciente grupal, né? Na verdade, tudo que você falou e que a Denise falou também, né? É como, nesse período, os professores tiveram que trabalhar duplamente, né? Que é a parte pedagógica e, ao mesmo tempo, trabalhar clinicamente, né, o grupo. E acho que essa técnica, esse recurso de trazer o símbolo foi muito lindo, Liliana, porque cada um trouxe um aspecto, né? Eu acho que você destacou temas, né? O afeto, aquela torta. Eu pensei no Eros, porque durante toda a pandemia, né? Onde é que estava o prazer, né? E como estava difícil, estava limitado, porque e nós nos demos conta também de para onde nós dirigíamos o nosso prazer, né? Será que estava muito relacionado ao consumo? O que estava acontecendo, né, nesse período? E quando você também traz a entrega, né, porque houve um momento ali que quando você falou entrega, eu pensei no sacrifício no sentido junguiano, porque exigiu muito de nós, né, essa conexão maior com as nossas limitações, com o nosso potencial verdadeiro, né? E como é que era essa entrega, né? Será que estávamos nos entregando antes e agora, como era a entrega? Eu acho que isso, né? E quando você fala do renascimento, né? Sagrado de um novo alvorecer. Ezequiel, acho que abre para um tema também, até que ponto a pandemia nos reconectou com o sagrado e até que ponto nós aprendemos alguma coisa, né? Qual foi o aprendizado nesse período? E aí você trouxe como último tema as lembranças da infância trazendo um aconchego, essa reconexão com o self e com a identidade, e com as primeiras experiências de acolhimento, porque realmente uma das experiências durante a pandemia foi da solidão, da falta de acolhimento, né? Da falta de interlocutor, e vocês na universidade com essa turma, né? Tendo que acolher todo mundo. Agora, tem belíssimas imagens, Liliana, que ideia genial que você teve, porque isso deve ter sido muito curador para todos os alunos, né? As imagens, foi uma técnica não é de autoajuda, de cura, trazer dentro de si algo que dê forças para continuar, né? E acho que para os professores, para você, não sei, mas
todos nós, não é? Isso, sério, é muito importante. Estávamos passando pela mesma coisa que os alunos. Porque Exato. normalmente há uma distância. Os alunos são mais jovens, os problemas que eles passam não são os meus problemas. A diferença de idade, de estágio de desenvolvimento é muito grande. Então, eu posso até auxiliá-los, entendê-los, etc. Só que, nesse momento, o medo, o pavor desse raio, desse Covid, era igual para todos nós. E os mais velhos ainda corriam mais risco. Né? Então, foi um momento muito interessante, onde houve uma homogeneidade de medo, vamos dizer assim, né? Sim, Que outra situação nunca houve. sim. Mas uma excelente ideia, muito bonito esse processo. Os alunos devem ter aproveitado muito. E trazer uma imagem. Muito lindo mesmo. E isso que você acrescenta, Denise, da gente, estamos no mesmo barco, né? Eu pensei isso o tempo todo durante a pandemia, também em relação ao trabalho clínico, porque o professor estava vulnerável, o analista estava vulnerável, todos estavam passando, tanto o aluno quanto o cliente podiam pensar, né? Em alguns momentos eles falavam até, você já tomou vacina? Né? Você já teve Covid? E será que alguma pessoa da sua família adoeceu? Né? Então, essa implicação mútua, que eu acho que, de um lado, humanizou, de outro lado, foi um grande desafio, porque estávamos todos no mesmo barco, realmente expostos, né? E a gente precisava desses símbolos que você trouxe, né, Liliana? Diante de nós, para ajudar a recuperação, né? Mudou o foco. Isso, Denise, tem uma mão levantada aí. Isso, Denise, você está trazendo, não é, Célia? É importante também que, muito bom você ter levantado esse ponto, porque eu também senti, nessa angústia que a gente estava vivendo, isolamento, e não poder ver as pessoas que você ama, que você gosta, ainda quando... Bom, ficava me ocupando, ver a casa e fazer coisas assim, e estar com meu marido, eu dizia, bom, pelo menos estamos nos dois aqui, e um fica convivendo com o outro, mas claro que a preocupação, o isolamento, o medo, a noção de que nós somos mais velhos, nós temos menos vida, então a nossa vida, 2 anos de perda da nossa vida é muito. Porque a gente, não é perda, a gente não perdeu. Alguém disse, eu não perdi coisa nenhuma. Mas escuta, mais ou menos, não? Mas, de alguma forma, então, você investir, mesmo com cansaço, era uma maneira de você não pensar o tempo inteiro no risco, no que vai acontecer amanhã. Quer dizer, também nos ajudou a nós, né? Assim como o trabalho analítico online, com todas as dificuldades, mas nos permitiu não só continuar trabalhando, mas também direcionar o foco, não é? Tão importante para outra dimensão que não ficar rodeado assim pelo Covid, não? Parece que Sim. tem uma pergunta, não? Tem uma pergunta. Cecília Mascarenhas, você liga teu microfone? Você consegue? Pronto. Sim, boa noite a todos, prazer imenso ouvir os professores. É a primeira vez que eu participo dessa sala, especificamente da SBPA. E eu queria ouvir assim, não sei quem pode falar sobre isso, mas eu faço supervisão na analítica, né? E estou seguindo a abordagem. Eu digo isso porque eu me formei justamente na pandemia. Eu estou do outro lado que vocês estão falando. Eu era aluna de, né, final de graduação, de uma segunda formação na pandemia.
E eu tenho feito, né? Estou atuando há 1 ano e tenho feito abordagem nessa área, que foi a área em que eu fiz minha terapia, gostei muito. E conheço pessoas muito interessantes, né? Então, estou seguindo. A minha pergunta é a seguinte: tem uma linha, né, na psicologia, não vou dizer o nome para não criar preconceito, vocês já vão saber, que fala de uma atualização, né? A pessoa vai se atualizando ao longo da vida até, né? E a gente já sabe que os neurônios vão se renovando, né? Não tem finitude para isso, né? Para o crescimento, desenvolvimento humano. E eu tenho a impressão que a pandemia serviu também para isso, assim, né? É como se ela desse um freio de arrumação, né? Tipo, onde é que você está? Onde é que você está indo? O que você está fazendo? Tá de acordo com o que você, com o seu coração quer? Não sei, a mim me deu essa sensação, assim. Não durante. Durante eu só queria me informar e pegar meu canudo e dizer, meu Deus, acaba esse negócio que essa aula tá horrível. Mas que realmente era muito difícil fazer aula online. Mas depois, e agora na clínica, eu vejo muita gente realmente com sintomas assim, né? Ansiedade, depressão e outros. Mas assim, a impressão que eu tenho é que ela deu assim, foi uma possibilidade, né? Eu acho não sei se eu estou me fazendo entender assim. E se na analítica existe essa possibilidade que tem outra linha, né? Que eu acho que muita gente que vai conhecer, talvez em todas as linhas tenha essa possibilidade da atualização constante. Eu não vou dizer, né? Na verdade, da rogeriana, né? O Carl Roger fala de uma atualização, né? Ele usa esse termo, uma atualização constante, né? Só que é mais na base do existencialismo, que não tem nada a ver com analítica. Mas, por outro lado, fala, né, meio piagetiano, assim, de uma, né, aprendizagem constante. Eu queria ver um pouco isso, se puder. Liliana ou Denise, alguém quer comentar essa pergunta? Ótimo, podemos falar um pouquinho as duas, não sei. Claro, cada um vive de uma maneira muito pessoal, os enfrentamentos, era esse o título, quase, enfrentamentos e desafios, enfrentamentos na universidade, são os enfrentamentos no universo, no cosmos, no mundo. Cada um vive de uma maneira seus enfrentamentos, mas tem algo que é nosso ser, é adaptativo, e dentro da psicologia analítica tem o conceito, a noção, que não é um conceito propriamente, do processo de individuação. Então, eu entendo isso que você está falando, não é? Como o processo de individuação. O processo de individuação, a Denise trabalha nisso, no organismo, a psicossomática envolve o ser todo, tanto sensorial, corpo, neurológico, espírito, pensamento, sentimento, emoção, e é um processo que, para o Jung, significa você seguir cada vez a tua vida, ampliando o teu reconhecimento, o teu conhecimento de si, do mundo, incorporando, enfrentando desafios, são vidas e mortes subsequentes. Célia mencionou o sacrifício. Então, eu diria que é muito bom quando alguém pode reconhecer este movimento junto com a dor, especialmente se nós falarmos de pessoas que viveram lutos muito perto. Então, tiveram que enfrentar não só a depressão, a solidão, a perda, mas lutos profundos, e o luto é algo difícil, mas também está dentro do processo de individuação, como que eu dou um sentido para a minha vida. Não sei se Denise gostaria de falar. Você já falou, mas só completando, o que mais a gente viu na televisão, nos noticiários durante todo esse período?
jornal. Se abriu o jornal, levei um susto, uma cena de covas coletivas e alguns coveiros lá jogando terra. Então, nós fomos extremamente estimulados, querendo ou não, a assistir cenas de morte, notícias diárias de quantos haviam, não é? No jornal lá, quantos morreram hoje. Tudo isso trouxe da nossa cara, querendo ou não, aquilo que a gente mais evita o tempo todo é falar de morte. Né? Todos nós pensamos que somos eternos. Então, nessa hora, eu acho que essa consciência da morte ficou extremamente aguda. E o que você falou, né, Cecília? Bom, eu penso, bom, o que vai ser da minha vida, para onde eu vou? Essa questão de, a qualquer momento eu posso morrer se eu pegar essa doença, eu estou vendo tanta gente jovem com 1000 planos, também se foi. Então, essa vulnerabilidade nos fez pensar agudamente o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu quero fazer e quais são os meus valores. Vou juntar mais dinheiro, nem os ricos morreram. Morreu o presidente do Santander, gente que tinha top de todos os cuidados médicos possíveis, também morreu. Então, o dinheiro não foi proteção muito eficiente nessa situação. Então, a questão da morte ficou muito aguda. Eu espero que continue na nossa consciência essa nossa vulnerabilidade e uma revisão, sim, dos nossos valores perante a vida. A morte é muito fácil, ela está ali. Não é uma coisa tão distante. 600.000 e poucas pessoas morreram. Gente cheia de vida, não era gente doente. Então, isso traz uma reflexão profunda, certamente, e uma revisão, se eu quiser, até dos meus valores, e eu diria que pode dar até um empurrão no meu processo de individuação. Vai ver que eu estava fazendo coisas tão banais, né? Isso mudou para mim, eu vou dizer pessoalmente, eu perdi a vontade de fazer compras. Me deu estou 2 anos e pouco, não quero comprar, engraçado, não tenho mais vontade de comprar Nossa, roupa. sem querer te interromper, Denise, mas eu perdi a vontade de frequentar shoppings. Não gosto mais de shopping. Então, estamos juntos, Cecília. Eu perdi a vontade de comprar, porque tudo ficou relativo, ficou mais banalizado. A verdade e os valores estão em outros lugares. Então, talvez, eu espero, seja uma das grandes lições dessa catástrofe que aconteceu no planeta, seja essa. Sim, espero. Muito bom. Alguém mais quer comentar? E, Célia, o Oi, André. Seguindo o pensamento, né, da Denise, da Liliana, me faz pensar que a psique ela é paradoxal. Né? Então, o contrário de amor, ódio, o contrário de alto, baixo, céu, inferno. Então, nós estamos muito acostumados com uma visão cartesiana, dualista, né? E aí nós vamos sendo convidados a irmos para um outro tipo de pensamento, que é um pensamento integrativo, né? Um pensamento circular, complementar. Então, o que nos fica dentro destas polaridades, que chegam do ponto de vista cartesiano, se a gente não fala da morte, a gente acaba por se esquecer da vida. Né? E eu acho que fica essa questão para a gente, o que é a vida? Né? O que é qualidade de vida para cada um? Né? Que nos mexeu muito, eu também me identifiquei muito com vocês. Né? Se a gente não fala da morte, a gente acaba por se esquecer da vida. E o que é a vida? Então, nesse aspecto, para que a gente possa pensar na qualidade de vida, não necessariamente a gente tem que excluir a morte. Né? Então, do ponto de vista circular, elaborativo, integrativo, nossa, a gente vai além. E como que traz essas questões profundas mesmo? Eu me identifico muito também. Muito bom, André. E como, né, pensamos e como vivenciamos, né, essa polaridade viva. E a psicologia junguiana, ela desconstrói essa ideia de separação entre
uma pulsão destrutiva e uma pulsão de vida, né? E traz a questão da pulsão de vida podendo ser direcionada para o construtivo ou destrutivo. E acho que nós fomos desafiados a descobrir vida, né? No meio de tanta morte, de tanta dor. Eu acho que isso certamente, né, teve uma função de transformação, eu acredito nisso, né? A possibilidade de você também se ver vulnerável, por exemplo, porque essa negação da morte é também a negação da vulnerabilidade, né? Então, acho que isso foi muito forte, e acho que o que foi colocado a respeito do consumo é que é uma discussão muito atual, né? A discussão do que o Shu Han faz, né? Que nós somos levados a viver dentro de um mito de sucesso, de aquisição, do ponto de vista dentro do modelo capitalista, né, de ter mais, mas ter mais sempre coisas materiais, e nos afastamos da espiritualidade, do sentido da vida, do significado. E acho que houve um momento aí que isso foi balançado, né, para todos nós. E alguém quer comentar alguma coisa mais? Tem uma mão levantada. Roberta. Boa tarde. Tarde. Eu ouvi, né, um pouco aí dos depoimentos das professoras, eu também tive essa experiência, né, durante a pandemia eu estava dando aula também para graduação numa universidade aqui da Grande São Paulo. Na verdade, eu retornei até nesse primeiro semestre presencial, depois de 2 anos online, e aí eu pedi demissão, né, por algumas questões que vieram aí também, acho que em decorrência de toda essa história, né, mas acho que a gente tem grandes desafios aí, né, no campo do ensino, da formação do psicólogo, e, enfim, acho que da sociedade que se apresenta. Eu, particularmente, vou trazer uma angústia que eu acho que foi muito presente durante todo esse tempo, até por conta né, das aulas, também dos atendimentos online. Eu acabei lecionando mais as disciplinas voltadas à psicologia social, eu tenho uma atuação grande nessa área, né, ao longo aí da minha trajetória, e efetivamente eu estou muito preocupada, eu acho que com a saúde mental coletiva, né, eu acho que nós estamos enfrentando um momento muito difícil, que agora eu acho que, né, culmina com questões políticas, claro que, né, já iniciadas anteriormente, mas que acho que depois de 2 anos de pandemia e acho que desse processo como um todo, foi muito doído, né, e é muito difícil. E eu gostaria de ouvir um pouco das colegas, né, assim, de todos vocês, não sei, talvez, assim, quais são os desafios, né, e o que restou disso tudo, como que a gente pode efetivamente colaborar, né, ou colaborar não no sentido de bondade, não, eu acho que como intervenções mesmo, né, a gente pensar no campo da saúde mental, porque as sequelas ficaram, né, as pessoas não deixaram de estar deprimidas e ansiosas, porque aparentemente a gente teve aí uma queda aí nos números da pandemia e efetivamente as vacinas, as pessoas não deixaram de ter comprometimentos psíquicos, muito pelo contrário, acho que cada vez mais num nível maior, por outras questões que também estão suscitando, né, aí a mobilização interna, e acho que nós temos um desafio muito grande, né? Não sei como é que vocês veem um pouco esse momento, né, num contexto um pouco mais coletivo.
Entendi que você está abrindo para todos falarem, né? Nós já falamos. Quem os outros gostariam de Sim, não espero soluções, só como é que... também Né? poderia dar a sua sugestão. Você fez a pergunta, você poderia também ajudar a responder. Não, talvez o meu auxílio seja um pouco trazer a pergunta, sabe, Denise? Eu acho que, principalmente para nós clínicos, né? Eu acho que acho que essa experiência de viver a mesma situação coletiva, né, de todas as pessoas que atendemos, eu vejo na formação, pelo menos na época, quando, né, na universidade que eu estava lecionando, infelizmente uma fragmentação, uma divisão, eu diria até muito forte, entre psicologia social e psicologia clínica. Como eu sempre lecionei a parte da psicologia social, eu sempre trouxe para os alunos, foi, pelo amor de Deus, estudem clínica, escolham uma abordagem, né, aquela que vocês se sentirem mais familiarizados, mas entendam, né, a psicodinâmica do indivíduo, as questões que cometem o indivíduo, porque é isso que, neste contexto social, a gente vai precisar juntar e prover intervenções, talvez, de uma escala um pouco maior do que, de abrangência maior também do que os nossos consultórios, né? Certamente não será a psicoterapia, acho que a gente precisa expandir também, talvez, né, o conceito das intervenções psicológicas para além da psicoterapia. E eu estou trazendo muito isso, né? Acho que para a comunidade junguiana, no sentido dos grupos que eu participo apenas, não é nada de... Né, acho que o lado bom da história foi, como a Denise disse, né, a gente poder se aproximar de grupos que talvez assim estão em diversas partes do território que a gente nem sabia, né, da existência. E hoje, por exemplo, eu participo de um grupo chamado Psique Política, que eminentemente o pessoal é de Curitiba, né? Então, o pessoal lá do Paraná, e aí a gente tem discussões semanais sobre, todos junguianos também. Então, enfim, eu acho que dentro desse coletivo, né, de nós pensarmos, né, de fato, acho que a teoria... na verdade, né, o pensamento do Jung para além do indivíduo e como isto pode, porque ele deixou, né, esses escritos, e como a gente pode pensar isso em termos de intervenções talvez mais coletivas. Talvez seja o grande desafio, né, para os tempos futuros, porque a gente viu que a gente está numa transição forte, né, de alguma coisa que a gente não sabe para onde ou de que forma, a tecnologia parece que veio para ficar, a gente vai ter que ter alguma adaptação, o mundo não será mais como antes, e acho que o meu estranhamento foi muito esse, cadê o cafezinho da faculdade quando eu voltei? Onde estavam os meus colegas? A volta, para mim particularmente, claro que é uma vivência, foi muito mais difícil do que a ida, né? Talvez porque as expectativas fossem do retorno para um mundo que não existia mais. Roberta, mas eu acho que você está trazendo, né, uma experiência, e até você disse que pediu demissão. Uhum. Então, talvez uma experiência limite aí, onde você não viu alternativas, né? E eu acho que nós estamos falando de morte, né? Nós estamos falando de demissão, né? A experiência desse momento, para algumas pessoas, foi uma experiência de impotência. Estou sentindo na tua fala isso, né? Quer dizer, foi de muita impotência. Quer dizer, como o psicólogo clínico pode conversar com questões mais amplas, né? Sim, E a extrema impotência diante de questões que fogem da nossa alçada, muitas vezes, a deliberação,
né? Que seja no campo político, seja na época da pandemia, como foi administrada a pandemia, né? E nós, psicólogos, estamos também à mercê das questões de poder, né? Claro, com certeza. E eu acho que a psicologia junguiana, o Jung traz muito essa questão do coletivo. Ele, em nenhum momento, ele tira esse indivíduo desse coletivo, ao contrário, né? Porque quando ele tenta fazer essa integração. E eu senti na fala da Liliane e da Denise, não sei se você concorda, que foi enfrentado esse desafio e o quanto foi difícil, né? Porque, claro, que como professores ou como analistas, nós não podemos intervir nos fatores que estão acima do nosso poder de decisão, né? Mas nós podemos fazer o melhor possível. Eu acho, por exemplo, essa ideia, né, de trabalhar com símbolos, como numa perspectiva mais coletiva, uma ideia muito interessante que a gente tem que ficar atento, tanto no sentido da psicologia social quanto da psicologia clínica. Esses símbolos, eles representam não só o processo individual, né, mas representam o processo que está sendo vivido na consciência coletiva. Eu entendo assim, o caminho, né? O caminho é nós, sim, eu concordo com você, psicólogos, sermos mais atentos às questões da política, sermos mais atentos à questão da antropologia, e eu acho que isso tem muito... Não, eu acho que a questão é a intervenção psicológica mesmo, sabe, Célia? Porque essas coisas, elas permeiam, como você disse. Nós não temos controle nem deliberação e nem devemos ter, porque não é nosso campo. Mas então, como isto se reverte em intervenções psicológicas? Sim, foi o que eu senti, por exemplo, no trabalho que a Liliana trouxe, e eu acho que isso é uma coisa, né? Porque se a gente for lembrar, isso nos anos 70, 80, nós tínhamos o Pichon Rivler, o Bleher, né, nos falando da psicoterapia, dos grupos de terapia, né? Eu sou dessa época, né? Dos tea groups, grupos de encontro, e trabalhar esse inconsciente grupal e como uma necessidade. O Blair chegava a dizer, o Pichon dizia, se você não trabalhar o inconsciente do grupo, você não realiza nenhuma tarefa com o grupo. Então, a professora que estava dando aula, dando formação para psicólogos, né, teve que trabalhar o inconsciente grupal. Né? E nesse inconsciente grupal, poder fazer também as pontes com tudo que está acontecendo, quer dizer, como a Denise falou, quer dizer, a questão do consumo, por exemplo, né? Como é que estão as pessoas agora que elas não podem ir no shopping? Algumas disseram, graças a Deus, outras sofreram muito. Então, eu entendo a tua colocação, e eu acho importante a gente não pedir demissão, é isso que eu queria dizer. Não pedir demissão, continuar lutando. Ah, com certeza. Inclusive como uma forma de resistência. Como uma forma de resistência. A demissão vem por conta disso também. Como resistência. Às vezes a demissão é resistência. Às vezes é necessário, por fim, alguns processos, né? Sim. Célia, eu estou vendo, ótima a tua questão, é realmente algo que a gente precisa cuidar, trabalhar, e qual é a nossa responsabilidade, cada vez, sempre, pela sociedade, pela comunidade ampla, não é? O Davidson tem uma questão importante, que, para ele, como aluno, a volta foi mais dolorosa, justamente está um pouco talvez nessa estranheza do que eu espero, de como que eu chego, qual é a possibilidade de compartilhamento, que espaço é esse. E eu acho que essa é uma responsabilidade da universidade de oferecer oferecer lugares de conversa, mas seja roda de conversa ou espaços para que os alunos retornem, não é?
se olhem, se vejam. Nós temos a semana de integração, não é? Na semana de integração se tratou de saúde mental na universidade e se fez alguns grupos de alunos. Talvez é pouco, mas o Davidson, pelo que ele está dizendo, parece que isso não se implantou ou ainda não se implantou. Então, o que ele pode fazer para que essa volta seja menos dolorosa? Ou seja, que alianças você, Davidson, pode fazer com pares, com colegas, com professores, e também ter essa coragem de enfrentar a estranheza, eu diria. Não é o que a Célia estava falando, tá? Porque é isso, você volta, não encontra as pessoas como você imaginava. Nós ainda estamos no espaço intermediário, vamos lembrar. Não estamos... já acabou, não? Tudo está ali, né? Tudo está ali se refazendo. Então, acho bem importante redes de contato. Tentar fazer redes de contato, redes de auxílio, redes de suporte, falar com alguns colegas que sentem a mesma estranheza, porque a pessoa que diz, eu estou voltando e está doloroso para mim, por exemplo, o Davidson. Como? Está tudo bem, você está voltando, já está... É isso que eu queria dar uma palavrinha. Eu queria dar uma palavrinha sobre isso, se puder. Quando você terminar. Eu já falei. Porque, assim, nem todo mundo está podendo voltar. Eu vou dizer porque eu estou dizendo isso. Eu tenho 2 pacientes que estão em situações de retorno, de modos diferentes, mas também, como o Davidson, bem, né, difícil. Um deles gostaria, porque está começando o ensino superior agora, gostaria de frequentar presencial, mas eu não sei por conta de o que está acontecendo. Aqui em Salvador, por exemplo, muitos cursos só estão dando online. É a distância EAD, né, que chama, não sei se é para ficar mais em conta, porque as faculdades aproveitaram para economizar, não sei o que está acontecendo. Mas no caso dele, ele gostaria, ele está entrando no ensino superior e lhe foi vedada essa possibilidade. Então, assim, eu sofri muito com ele com isso, porque para mim, fazer faculdade para mim era o meu sonho, minha primeira, no caso, né, que foi de comunicação. Então, eu senti muito, a gente sofreu esse luto juntos, e depois ele acabou se acostumando com o EAD, o que foi triste, porque hoje ele diz assim, é cômodo, eu faço na hora que eu quero, as coisas são muito fáceis, então eu junto tudo num dia da semana, vou lá e faço. Então, o nível, né, de problema muito grande nesse sentido. O outro caso é um aluno é um curso mais simples, até acho que é técnico de negócios, alguma coisa de tecnólogo. Mas o outro é engenharia no Senai da Bahia, que é uma referência, é o melhor do Brasil, é o Senai da Bahia, né? Falar isso aqui com orgulho, porque é uma referência, né? É um título realmente conquistado. O Senai encaminha para indústrias e é um grande polo de ensino. Só que no caso dele, ele pôde voltar, as aulas voltaram, é um curso que tem uma robustez, encaminha, e está, inclusive, trabalhando no polo petroquímico já, estagiando e tal, mas no caso dele, a dificuldade foi retornar ao presencial, totalmente descrente do que seria. Então, ele falava assim para mim, eu vou fracassar, eu não vou dar conta, eu estou saindo de um período muito triste, eu fiquei muito ansioso. São 2 situações diferentes, mas de muito medo também do retorno, assim, sabe? A Denise ou a Liliana querem comentar essa observação da Cecília? E o Reinaldo, que está com a mão levantada. Também está. Reinaldo também está com a mão levantada. Mas eu acho bom comentar um pouquinho da Cecília. Eu acho que tem muitas coisas na tua pergunta, né? Tem a questão do método de ensino à distância e o que isso pode resultar
para a queda da qualidade do ensino e como isso é um grande desafio, né, para quem está à frente do ensino, né, seja na universidade ou mesmo em outras instituições. Isso é uma questão que você está trazendo. E acho que uma outra questão, que nós já comentamos até em um dos clínicas na pandemia, é que para algumas pessoas ficar protegido no seu ambiente de casa e ficar fora do mundo, do mundão lá fora, né? Parece que foi confortável. Isso de acordo com suas próprias fobias. E retornar para o mundo, né? Voltar ao mundo, que não é o paraíso, às vezes tem sido muito sofrido para algumas pessoas, né? Então, a pergunta é assim, nós estávamos no paraíso antes? Não. Nós conhecemos o inferno? Para algumas pessoas não foi tanto o inferno, foi ficar protegido do inferno. E nessa dualidade, algumas pessoas preferem ficar no suposto paraíso da sua casa, né, da sua intimidade, todas as conveniências. Mas eu acho que é uma questão super ampla, merecia um outro clínica na pandemia, a questão do ensino à distância. Né? E o Reinaldo? Quer falar, Reinaldo? Ou apertou a mãozinha sem querer? Acho que... Célia. Oi. Sérgio? Boa tarde, boa noite. Oi. Oi, Sérgio. Então, uma coisa que eu ouvi a Cecília falar agora no finzinho foi a palavra medo. E eu estou notando, veja você o que a gente está como coletivo fazendo num retorno. Nós estamos falando de um retorno assim, como psicólogos, como terapeutas, como pacientes e tal. Agora, veja você o que está acontecendo no Brasil através da palavra medo. Você vê, eu fiquei 5 dias sem poder voltar para casa, tendo ido para São Paulo para votar. E veja vocês o que andou acontecendo para deixar a gente aterrorizado. E a gente estava conversando, eu e você, há alguns tempos atrás, a respeito de como é que a gente é dominado, escravizado pelo sistema, vamos chamar de sistema, ou pela sociedade, ou pelos outros, né? Através de uma palavra de 4 letras chamada medo. Quer dizer, o quanto a gente fica envolvido com medo da tomada de poder, medo de não poder voltar para casa. Olha só, medo de não poder voltar para casa aconteceu no Brasil inteiro, né? Então, é um assunto muito sério, coletivo. Eu acho que a gente fala de uma sociedade sadia é muito difícil no atual momento mundial. Você vê o que está acontecendo de terrível em inúmeros campos, em inúmeros países, em inúmeros estados. Uhum. É o que me ocorreu. Sim. Sim. É que... A gente, assim, parcialmente, a gente está... Veja o nosso grupo lá de psicólogos, né? O quanto de ansiedade a gente tá vivendo. A nossa própria fala denota a ansiedade que a gente está vivendo. Entendeu? Falar bastante, falar corrido, falar de uma maneira tensa. Sim. Eu acho que o medo é um tema central, né? E, recentemente, houve um evento a favor da democracia, e o Pécio Arida falou que nós estávamos num governo que ameaçava, né? Então, viver sob a tirania do medo, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais isso que a gente está fazendo aqui, né? Poder se expressar, poder falar o que pensa sem ter medo de ser criticado, excluído, banido, né? E eu acho que a única possibilidade é a prática da democracia mesmo, não tem outra,
né? E mesmo na universidade, porque acho que a PUC é exemplar nisso, né? A PUC tem esse espaço e tem esse espaço de abrir para o coletivo, foi lá que houve o ato a favor da democracia, e eu acho que é um grande desafio ser professor universitário. Eu queria, nós estamos chegando no final do nosso evento, eu queria parabenizar a Denise e a Liliana pela luta delas, de toda uma vida dentro da universidade. Eu sei que elas se dedicam muito. Eu fiz a USP, eu não fiz a PUC, mas eu sempre admirei muito a PUC. Na verdade, eu entrei na PUC, mas eu precisava fazer faculdade também sem custos, né? E a USP era excelente, então eu fui para lá, mas eu fiz 6 meses de PUC no Rio de Janeiro antes, que naquela época era muito diferente, o curso de psicologia na PUC do Rio, de São Paulo, né? Então, eu queria parabenizar vocês, dizer que foi muito, muito importante esse encontro. Eu acho que as pessoas que falaram delas, falaram da sua experiência, falaram da sua angústia, é isso que importa, né? Então, queria agradecer demais, Denise e Liliana. E estamos todos de parabéns também. Isso. Estamos todos de parabéns. Eu agradeço os participantes. Somos todos sobreviventes, né, gente? Exatamente. Todos. Eu agradeço muito a presença de todos. Esse é o último Clínica na Pandemia desse ano. Ano que vem, acho que começamos com um sobre criatividade, processo criativo, mas eu não sei que data que vai ser. Tá? Agora a gente tem que descansar, né? Tivemos pandemia, depois todo esse processo eleitoral, toda essa crise, né, na política. Então, somos sobreviventes, mas não só sobreviventes, a luta continua, né? Acho que a luta tem que continuar sempre. Vocês querem falar, Liliana, Denise? Eu quero também agradecer, Célia, o convite, o grupo que está aqui conosco, com perguntas excelentes e pensando junto, um sábado à tarde. E talvez para finalizar, nós estamos vivendo tanto medo, sem dúvida, mundial, guerra, Ucrânia, regimes ditatoriais, autocracias e tudo mais. E depois de uma pandemia que trouxe o medo da morte, nós temos o medo do poder. Mas vamos lembrar que medo tem uma polaridade que é a coragem. Então, vamos pensar juntos na coragem, não ingênua, porque não dá para ser ingênua, mas a gente contrapor, porque o medo também é manipulável. E vamos pensar na nossa coragem, na nossa coragem de ser, de Paul Tillich, talvez é isso, pensar na coragem com realismo e necessidade de proteção. É isso. Só posso agradecer a todos pela presença, foi muito estimulante, muito criativo, acho que enriqueceu a todos nós igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada de novo e até a próxima.